Você ganhou as eleições para prefeito da sua cidade. Agora vem a festa, e depois da festa e depois da posse, o que fazer? Afinal, administrar uma cidade não é o mesmo que administrar a sua família ou a sua empresa. Eu quero falar com você que vai ser gestor de uma cidade de médio porte, ou já é, e está precisando aí organizar a coisa pública. Eu me chamo Francisco Souza, sou especialista em direito administrativo e eu quero agora dar algumas dicas de como administrar uma cidade de médio porte, entre 50 mil e 100 mil habitantes. Muitas pessoas se esforçam bastante para concorrer a cargos de prefeito, que são os gestores das cidades. Muitos deles são trabalhadores da iniciativa privada, outros são servidores públicos, alguns outros são empresários, tem padarias, tem supermercados, tem comércio, outros ainda são agricultores, fazendeiros. A pergunta é o seguinte: como fazer para administrar bem a sua cidade? Quando nós estamos diante de uma cidade de grande porte, nós podemos ter uma boa estrutura administrativa e de servidores para poder ajudar na tomada de decisões, a fazer boas políticas públicas. Por outro lado, quando nós vamos exercer a gestão municipal de uma cidade pequena, nós podemos nos deparar com um serviço público com uma administração precária, com poucos servidores, com poucos recursos materiais, financeiros, para poder executar aquilo que a gente acha que é melhor para a cidade. Então, a partir desse ponto, eu quero te dar algumas dicas de como administrar bem a sua cidade, mesmo você, gestor municipal, não sendo um especialista em políticas públicas ou gestão da coisa pública. A primeira coisa a se considerar é, quando você vai se candidatar, você precisa fazer muitas alianças. Isso não é segredo para ninguém. E muitas das vezes, quando se chega lá, é preciso cumprir acordos e contratar aquelas pessoas que foram fiéis na sua campanha. Mas a primeira coisa a se considerar é: coloque pessoas especializadas nos cargos-chave do município. Por exemplo, coloque um bom assessor jurídico na procuradoria do município. Se lá não tiver servidores efetivos de carreira, contrate uma pessoa que tenha aí um bom conhecimento e um bom currículo para te ajudar. Porque se você tomar decisões erradas no campo jurídico do município, você pode sofrer vários processos judiciais e perder lá na frente, inclusive quando já tiver deixado o cargo. Então, atraia para você, chame uma pessoa capacitada para ser o procurador municipal e te ajudar na boa tomada de decisões. Outros exemplos são: é muito comum as pessoas serem boas candidatas, se apresentarem bem, ter bom acesso na população. Mas será que são bons gestores? E aí nós fazemos vários compromissos de campanha. E aí nós colocamos aquele aliado político, aquele vereador, aquele aliado, ou aquela liderança comunitária, como, por exemplo, um secretário de educação do município. Mas será que ele tem gabarito, ele tem condições de ser um bom gestor na área da educação? Eu estou dando um exemplo aqui da área da educação, mas nós podemos falar da área da saúde, na área da assistência social e por aí vai, na área da controladoria, na área da administração da cidade. Será que ele vai ser um bom profissional ali? Então, sempre contrate, nomeie pessoas que sejam qualificadas para exercer aquela função. Porque senão você pode ter muitos problemas na sua gestão e após você deixar o cargo. Organize um bom banco de dados que vai aí te dar informações sobre o inventário do município, os servidores do município, as demandas do município, as potencialidades do município, o arcabouço legal do município. Você, como gestor, o próprio nome já fala, você tem que gerenciar, não necessariamente botar a mão na massa, mas ter boas pessoas que botem a mão na massa e você gerenciar todo aquele volume de informações. Então você precisa ter um bom banco de dados para saber lidar com o volume de informações corretas,
atualizadas, para você poder tomar boas decisões. Porque se você tomar decisões às cegas, a chance de errar é muito grande. Elabore um planejamento para o seu governo de 4 anos, levando em consideração a realidade socioeconômica da sua cidade. Às vezes nós chegamos na administração municipal e nós queremos já desenvolver a cidade, levar ela a outro patamar, fazer algo extraordinário, mas a gente precisa trabalhar com os materiais e recursos, né, e mão de obra que temos disponível e levando em conta a realidade socioeconômica da cidade. Então, não adianta, por exemplo, você querer que a sua cidade seja um polo tecnológico se lá é um centro de produção agrícola, a não ser que esse polo tecnológico esteja aliado à produção agrícola. Assim como também não adianta você querer que a cidade seja um polo agrícola se ela está numa área de adensamento ali populacional e ela demanda outros tipos de serviço, comércio, mão de obra qualificada. Então não adianta você ir por um caminho que não é a realidade socioeconômica da sua cidade. Se concentre nisso e só coloque a mão onde você pode alcançar. Figurativamente falando, só realize aquilo que o município, na prática, pode realizar. Primeiro, se você tem uma ideia para o seu município, você leva para o corpo técnico analisar e, a partir do aval do corpo técnico, você leva aquilo para a discussão do corpo político, do seio político do seu município. Porque senão, o que pode acontecer? Ali o meio político decide algum assunto e, independente do que o corpo técnico vai dizer sobre aquilo, eles querem implementar o que eles decidiram. E se num momento aquilo politicamente é viável, se não for tecnicamente viável, na sua gestão e após a sua gestão você pode ter vários problemas administrativos e judiciais. Então, confie no seu corpo técnico, naquelas pessoas que estão ali para te ajudar, nos assessores jurídicos, nos engenheiros, nos arquitetos, nos médicos da cidade, que vão aí, nos professores, que vão aí te dar um bom amparo nesse sentido de técnica, de ciência, de método para você realizar os objetivos que você quer no seu município. Agora essa dica tem a ver muito, com a nossa família, com a nossa casa, com os gastos familiares. Não gaste mais do que arrecada. Quando você fizer um planejamento aí orçamentário para sua gestão aí de 4 anos, não execute ou não gaste ou não planeje mais aquilo do que você tem aí a previsibilidade de arrecadar de recursos. E não fique contando com a sorte. Então, se num primeiro momento você vai fazer uma previsão de gastos baseado na sua arrecadação, você tem que ter um contingente que vá suprir aí as necessidades de médio prazo se alguma excepcionalidade acontecer. Preste contas, sempre preste contas. Preste contas para a sociedade, preste contas para a Câmara dos Vereadores, preste contas para o Tribunal de Contas do município, responsável pelo município, porque a sua prestação de contas vai te beneficiar para você não sofrer muitos processos cíveis, administrativos e até judiciais e até criminais, judiciais e criminais, de maneira desnecessária. Então sempre preste contas, sempre com atenção ao que diz a lei. Nós não aconselhamos várias secretarias de governo num município de médio porte, entre 50 e 100 mil habitantes, porque quanto mais secretarias, apesar de ter uma maior especialização na prestação de serviço, os custos com pessoal, com materiais, com rotinas administrativas, com motoristas, carros, gasolina e por aí vai, serão muito elevados. Então, faça poucas secretarias que vai dar conta do serviço e o resto é distribuição administrativa. Nós podemos dar exemplo da Secretaria de Governo, que vai pegar aí planejamento, finanças, administração, controle e ouvidoria. Secretaria de Desenvolvimento, que pode pegar agricultura, comércio, indústria, esportes e por aí vai. Uma Secretaria de Infraestrutura, que pode ter obras, viação, transporte, meio ambiente, a Secretaria de Educação, que é necessária para a área de educação, e a Secretaria de Saúde e Assistência Sociais juntas.
Nós acreditamos que o modelo enxuto de secretarias pode sim dar conta do serviço e vai desafogar financeiramente o município, que é pequeno, que às vezes tem poucos recursos disponíveis. Lembre-se sempre que a reestruturação administrativa do município ela deve se dar através de um projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores. É importante também fazer adaptações na PPA, LDO e LOA. Também não é demais lembrar que é muito importante que o servidor efetivo da sua cidade ele esteja trabalhando na função para a qual ele passou no concurso. O professor ele deve estar em sala de aula. Se você tira esse professor, se ele é deslocado daquela função, vai ter que contratar outra pessoa, então você vai pagar duas vezes. Você vai pagar o salário do professor fazendo às vezes uma função administrativa ou em outro órgão, desfalcando o seu município, e ainda você vai pagar um contrato temporário que seja para estar no lugar daquele servidor. Então, o técnico de enfermagem deve estar fazendo a sua função de técnico de enfermagem, o vigia fazendo a sua função de vigia e por aí vai. Infelizmente, o que nós vemos muito no Brasil em prefeituras de todos os portes são servidores que, por conveniências políticas, são deslocados dos seus cargos, onerando assim muito a administração municipal, que poderia fazer essa economia de recursos e a especialização da prestação do serviço. Porque se o professor ele fez um concurso para dar aula, ele é especializado naquilo ali, ele vai fazer bem o seu trabalho. O técnico de enfermagem, a mesma forma. O vigia, a mesma forma. O gari, a mesma forma. Então, mantenha os seus servidores nas áreas para as quais ele prestou o concurso público. Isso vai gerar muita economia para o município e vai melhorar a prestação do serviço. É muito comum também que esses servidores sejam cedidos para a União, para os estados, para juntas militares, para juntas eleitorais, cartórios eleitorais, para os tribunais, para a delegacia, para fazer outras funções do qual ele não passou concurso. Então, recupere todos esses servidores para eles exercerem as funções ali do município. Isso, como eu já falei, vai gerar economia na folha de pagamento do seu município. Uma dica aí é você estudar a viabilidade de fiscalizar e arrecadar o ITR, que é o Imposto sobre Território Rural. Esse imposto, apesar de ser competência da União, ele pode aí, através de convênio, ser fiscalizado e arrecadado por município e o município ficar com uma parte desses recursos. Isso também pode desafogar aí o orçamento do município, alavancar aí os recursos, né, do município e te ajudar na tua gestão de 4 anos. Veja sempre a possibilidade através do seu corpo jurídico. Nenhum servidor deve receber mais do que o subsídio que o prefeito recebe. Vamos dar o exemplo. O prefeito ele recebe R$10.000 de subsídio mensal, mas ele contrata um médico que recebe R$15.000, R$20.000. E isso é uma desproporcionalidade muito grande. Primeiro, porque tem o teto do serviço público, que deve ser respeitado, já até com precedente do Supremo Tribunal Federal. E o teto do município é o subsídio do prefeito. Então, não contrate pessoas para fazer serviços no município, através de concurso ou contrato temporário, que receba mais do que o prefeito. Primeiro, porque vai gerar uma discrepância. Um médico receber mais do que o prefeito, que naquele porte do município não contempla. E segundo, que vai gerar uma economia de recursos. Agora aparecem uns problemas aí. Muita gente vai me falar, Francisco, como é que eu vou deixar de contratar um médico que se eu abaixar o salário, ninguém vai querer vir para o meu município? Porque às vezes o meu município é distante de uma grande metrópole e nenhum médico quer trabalhar podendo ganhar mais no município grande. Aí o que eu posso aconselhar? Você buscar convênios, você buscar opções junto ao governo estadual e ao governo federal para que você tenha atendimento médico no seu município. Se não é possível aquele atendimento direto pelo município, que então se busque convênio para o atendimento da rede estadual no seu município ou da rede federal. Mas que para atender um objetivo você não pode descumprir a lei. Gente, isso só foram algumas dicas para os gestores, eu não vou nem chamar de pequenos gestores não,
mas os gestores de cidades de médio porte, que são entre 50 e 100 mil habitantes. É claro que a matéria é ampla, é complexa, tem muito mais coisa aí para se falar, mas esses são aqueles que eu achei que eram principais trazer aqui para vocês. Se você gostou do conteúdo aí, dá um like, se inscreve no meu canal, porque como especialista em direito público, direito administrativo, com ênfase no serviço público, eu sempre estou trazendo conteúdo de relevância para vocês nesse sentido. Aproveita e deixe seu comentário. Qual é a dificuldade que você tem aí no seu município? Qual é a sua grande dificuldade? Qual é o seu obstáculo, o seu grande desafio que você precisa superar no município para ser um bom gestor? E até a próxima!